Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. Hoje é 29/10/2025. O assunto que eu vou abordar aqui com vocês, primeiro, está no material de vocês, seria a ditadura civil-militar no Brasil, a América Latina no século XX e descolonização e a questão do Oriente Médio. Está no módulo 3, que vocês podem avistar no material de vocês. E a gente vai falar sobre esse assunto tão importante da história. É o módulo 3, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Então eu peço que vocês me acompanhem. O período da ditadura militar, pessoal, foi um período tenebroso da nossa história, para não dizer outra coisa mais. A ditadura militar no Brasil, que ela foi vigente entre 1964 a 1985. Como eu falei em outras aulas, é a partir de 85 que começa o que a gente chama de Nova República, que adentra-se para ser presidente o Tancredo Neves. Ele não toma posse porque ele falece, e José Sarney, particularmente, se torna presidente da República, agora com o governo democrático. Mas a ditadura militar, ele foi um regime extremamente autoritário. E a gente, infelizmente, nos dias atuais, a gente passou por algo, não ditadura, mas a gente passou por um governo que tinha característica do que a gente vivenciou no passado. Vocês talvez não tenham vivenciado, mas eu cheguei a vivenciar um pouquinho. Meus pais vivenciou por completo, que foi um período autoritário que o governo do Brasil passou entre 64 até 85. Ela começou com um golpe no dia 31 de março de 64, quando o João Goulart, ele foi deposto das Forças Armadas. E aí, depois que ele foi deposto, ou seja, deposto, ele foi expulso, na realidade, das Forças Armadas com apoio dos setores civis, empresariais, da elite conservadora. E essa elite conservadora, eles sempre foram o percalço da nossa sociedade brasileira. Sempre. A elite, ela nunca quis ver o periférico, o pobre, como igual. Não, nunca quis ver. Porque a partir do momento que um indivíduo ele é pobre, ele cresce, tira o lugar daquelas pessoas que participam da elite. Que é o desejo que nenhum indivíduo deseja da elite. Infelizmente. Então, João Goulart ele foi deposto, expulso das Forças Armadas, com apoio de setores civis, com apoio da elite, de empresários das Forças Armadas, inclusive, que temiam o avanço do que a gente chama de comunismo. Apesar que o comunismo no Brasil nunca existiu, mas esse sentimento de ideologia de esquerda é chamado de comunismo pelos conservadores. Porque o comunismo, de fato, ele pressupõe a ausência do Estado. E no Brasil nunca existiu isso. Avanço do comunismo, e essa ideia da ditadura, ela veio ali, do final da Guerra Fria. Lembrando a todos vocês, e esse assunto também já dei. No final da Guerra Fria, houve a tentativa de influências da União Soviética aos países, de fato, aos países que tinham essa similaridade ideológica. Os Estados Unidos também, foi a briga entre o capitalismo e o socialismo. Os Estados Unidos, que foi o ganhador na Guerra Fria, ele tentou influenciar os militares, principalmente no Brasil. E aí essa ideologia terminou sendo, de fato, o que a gente evidencia, sabe como que? Como uma situação onde a ideologia fala muito mais alto do que a razão. É onde o fanatismo político pressupõe que o indivíduo tenha que fazer o mal ao outro que pensa diferente. Então, é uma situação assim que, ao meu ver, se permite até os dias atuais, eu não vejo lógica nisso. Enfim. Então, essa parte mais conservadora, que são os empresários, a elite conservadora, eles expulsaram João Goulart com essa ideia do avanço do comunismo e as reformas de base propostas por Goulart, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas. Lembrando a todos vocês, esse discurso que você vê hoje já aconteceu no passado. Deus, pátria e família, não é isso? O Brasil vai virar Venezuela. Isso já aconteceu. Olha, sabe quanto tempo isso já vem sendo falado? Desde o período do início da ditadura. Esse mesmo discurso, essa mesma frase aconteceu do mesmo jeito. Então, para você repensar referente a isso aí, o regime instaurou uma centralização do poder, esse regime ditador, essa ditadura militar. A centralização do poder, a perseguição à imprensa, a censura à imprensa, a perseguição política, a supressão de direitos civis, A Constituição, de fato, ela foi suspensa
em vários pontos e substituída por atos institucionais. E esses atos institucionais redigidos por militares, entende? E o mais severo dos atos institucionais foi o AI-5, que foi um ato institucional que foi promulgado em 1968, que deu ao presidente, sabe o quê? Poderes quase absolutos, o ditador, né? Para fechar o Congresso, para ninguém mais ditar regras, só ele que dita as regras, né? Caçar mandato, prender opositores sem julgamento, torturar, fazer o que ele quisesse. Então, o ato AI-5 deu vazão a isso. A ditadura teve apoio civil. Entende o tamanho da problemática? Teve apoio civil, especialmente de empresários, da grande mídia, certo? E da parte da classe média, que era normalmente branquinha, riquinha, descendentes, inclusive, dos colonizadores, né? Daí parte da classe média, daí o termo civil militar. Pois o regime ele não foi sustentado apenas pelos militares. A economia ela passou por um período de crescimento gigantesco. O dito milagre econômico aconteceu, por incrível que pareça, mesmo no regime militar, o milagre econômico, que começou em 1968 a 1973. Mas também aumento da desigualdade social e endividamento externo. Vamos fazer o Brasil evoluir, vamos fazer o Brasil se transformar, vamos fazer o Brasil mudar, vamos investir em educação, vamos investir em mecanização, vamos fazer tudo isso. E aí, realmente, e eu tenho que ser honesto, nos governos de direita houve um desenvolvimento. Mas, junto com isso, veio um endividamento externo. Muito dinheiro emprestado do mercado estrangeiro, certo? Do capital estrangeiro, entende? Então, houve um endividamento externo, houve aumento da desigualdade. E por quê? Porque os empresários, eles ofereciam trabalho, mas era um trabalho subemprego, com salários baixíssimos, e eles cada vez mais ricos. Então, esse tipo de situação, tá entendendo? Aconteceu só em benefício da elite. Não tinha benefício nenhum para o trabalhador. E esse período ele foi marcado por resistência, por repressão. O indivíduo ele não poderia falar e ter a liberdade de expressão como falar o que pensa, ou seja, não ter a liberdade de expressão. Ele não poderia. Estudantes, no tempo, artistas, intelectuais, militantes da esquerda organizaram inclusive movimentos contra esse regime, muitos dos quais foram perseguidos, eles foram torturados, muitos foram mortos no período da ditadura, certo? E essa abertura política começou no final da década de 70, durante o governo Geisel, certo? E culminou na redemocratização em 1985, com o fim do regime e a eleição de Tancredo Neves de forma indireta. E ele termina falecendo e, posteriormente, toma posse o José Sarney. Então foi um regime, tá entendendo? Pense no regime que aconteceu no nosso país, que foi extremamente prejudicial. E por quê? Porque o Brasil ele começa a ficar endividado nesse período. É o período que o Brasil pega muito empréstimo do capital estrangeiro. O que a gente chama de Fundo Monetário Internacional, FMI. Né? E aí desenvolveu e ficou endividado. A moeda perdeu a estabilidade, inflação muito alta, altíssima. Mas você via o desenvolvimento da urbanização, das cidades, porque houve investimento, só que houve também endividamento, e muito alto. Outra coisa, os empregos de fato que os indivíduos possuíam eram salários baixíssimos, míseros salários. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Bem complicado. Então, foi um período tenebroso na nossa história, né? Que foi a ditadura militar. Já no século XX, na América Latina, e é o assunto que a gente vai abordar, América Latina no século XX, foi um período de instabilidade política. E por quê? Deixa eu tentar fazer com que você entenda. Uma desigualdade social no século XX, fortes influências externas, especialmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles sempre meteram o bedelho no país alheio. Eles interviam na política de outros países e economicamente. Em vários outros países, os Estados Unidos começou a intervir sob o pretexto de combater o dito comunismo durante a Guerra Fria. Era a intenção dos Estados Unidos com o discurso ideológico. Né? Depois da Guerra Fria, ele começou a tentar, de fato, tá entendendo, influenciar outros países
para combater o comunismo, para combater a ameaça comunista sobre a sociedade. Diversos países latino-americanos viveram golpes militares e regimes autoritários. Vários. Semelhante ao que aconteceu no Brasil, como o Chile, com o Pinochet, como a Argentina, com Videla, com o Uruguai, e todos marcados pela repressão política, né? Censura, o desaparecimento forçados. Então, esses regimes justificavam sua existência como forma de proteger a nação, certo? Como forma de trazer o protecionismo. Não vamos deixar entrar a ameaça comunista para o país ficar defasado, para o país terminar perdendo o poder de compra. Não vamos deixar isso entrar na nossa sociedade. Ou seja, o mesmo discurso que a gente vê hoje da direita conservadora, a gente viu lá na ditadura. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família, no tempo, certo? Era a elite e a classe média, normalmente branca, que vinha com esse discurso Deus, pátria e família, e que perseguia inclusive os negros. A verdade tem que ser dita, perseguia os negros. Porque os negros viviam na periferia, eram esses cidadãos que reivindicavam melhorias. E eram esses cidadãos que, muitos deles eram realmente de esquerda, mas por quê? Porque reivindicava a igualdade de direitos. E essa elite branca, ela usava a força policial para, de fato, suprimir, né, os direitos civis desses cidadãos afrodescendentes. Então, com o discurso de proteger a nação do socialismo e das revoluções populares, houve uma repressão política desenfreada. Por outro lado, no século XX, também viu o surgimento de movimentos de libertação e de justiça social. E qual eram eles? Inspirado na Revolução Cubana de 1959, que foi liderada, inclusive, pelo Fidel Castro e Che Guevara, e que estabeleceu o primeiro regime socialista da região. O exemplo cubano, inclusive, inspirou grupos diversos revolucionários e movimentos populares por toda a América Latina. Por exemplo, em 1980 e 1990, a maior parte dos países passou por um processo de redemocratização. Porque sai do período da ditadura, né, e vai para um período já de um governo mais democrático. E aí, mas esses países, eles enfrentaram diversas crises econômicas por conta também do endividamento, principalmente no Brasil. Crises econômicas, endividamentos externos, como eu falei do FMI, o neoliberalismo, a desigualdade persistente nesses países. Ou seja, o continente, ainda hoje, se você for olhar direitinho, luta para consolidar sua democracia, reduzir o que a gente chama as diferenças sociais históricas. Tá entendendo? E aí vem o assunto que se chama descolonização e a questão do Oriente Médio. A descolonização, ela foi um processo, né, de independência política e de emancipação econômica de territórios que estavam sob o domínio colonial europeu. Ela termina tendo uma intensificação após a Segunda Guerra Mundial, que foi entre os anos de 1939 a 1945. Então, quando essas potências europeias, ela enfraquecidas pelo conflito da Segunda Guerra, já não conseguia, de fato, manter os seus impérios e também as suas colônias. E esse processo, especialmente forte, foi muito forte na Ásia, foi muito forte na África, onde países, por exemplo, como a Índia, em 1947, Indonésia, Gana, na África, Argélia, Moçambique, todos esses países conquistaram sua independência dos países europeus. A Organização das Nações Unidas teve um papel de extrema importância defendendo o direito e a autodeterminação dos povos. E então a ONU foi importante, referente a essa independência, podemos dizer assim. Entretanto, a descolonização não foi um processo pacífico, né, em todos os casos. Houve guerras de libertação, houve conflito étnico, houve disputas políticas internas também, certo? Entre grupos que antes eram dominados. Além disso, né, além de tudo isso que foi falado, né, mesmo independentes, muitos países eles continuaram economicamente dependentes de antigas metrópoles, por exemplo, de países colonizadores e de grande potência, que é um fenômeno que a gente chama de neocolonialismo. Neocolonialismo. Por quê? Porque a partir do momento que esses países da Ásia, esses países especificamente da África, eles obtêm a independência, eles ainda continuaram dependentes. Por quê? Porque o que acontece? A riqueza, a questão do desenvolvimento
depois da matéria-prima, ou seja, o desenvolvimento mecanizado, o desenvolvimento de todo o processo que vem do agrário para o processo que vai ser colocado posteriormente para o povo consumir, esse processo dependia dos países ricos. E a riqueza que esses países eles tinham, de fato, conseguido por conta da exploração era muito grande. Então, eles mantinham a hegemonia diante da riqueza que eles tinham extraído dessas colônias. Então, mesmo esses países independentes, politicamente falando, eles ainda continuaram a depender dessas metrópoles. E aí vem o nome neocolonialismo. A descolonização também alterou a questão geopolítica mundial, que contribuindo para o surgimento de novos países e novos alinhamentos durante a Guerra Fria, com muitas dessas novas nações buscando, por exemplo, apoio dos Estados Unidos ou da União Soviética, que eram os dois eixos, capitalismo e socialismo. A questão do Oriente Médio é uma região estratégica, podemos dizer assim, e conflituosa, por grandes reservas de petróleo. No Oriente Médio, né, hoje, por exemplo, se você for no Catar, o Catar tem uma quantidade muito grande de quê? De petróleo. Então, o Oriente Médio, de fato, tem muito petróleo. Está no cruzamento entre 3 continentes, que é Ásia, Europa e África. E ser o berço das principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Correto? Então, após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele foi desmembrado. E a região foi dividida entre Inglaterra e França. E o que plantou, de fato, após essa divisão, as bases de vários conflitos futuros. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. Vocês conhecem o Estado de Israel? O Estado de Israel é totalmente diferente, pessoal. Preste atenção. Do que é Israel como povo. O Estado de Israel é uma coisa. Está entendendo? O povo é outra coisa. Só que muitas pessoas fazem essa mistura, infelizmente. Esse território do Estado de Israel antes era habitado majoritariamente em 1948 por árabes palestinos, o que deu início ao conflito árabe-israelense. E até os dias de hoje tem esse conflito. Por conta de território, da identidade nacional entre israelense e palestino. E tem gerado guerras, atentados e crises, inclusive, humanitárias. Além dessas disputas entre israelense e palestino, né, que devemos evidenciar, né, o Oriente Médio ele foi palco de intervenções estrangeiras, como, por exemplo, a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque em 2003, rivalidades religiosas entre sunitas e xiitas, um que lê as escrituras de uma forma mais suave, menos fanatizada, e outro que é o extremo. Então, rivalidade religiosa existia entre indivíduos que tinham a mesma crença, mas que tinham uma postura mais diferente, comportamental, podemos dizer assim, no quesito religioso. As revoltas populares, como a Primavera Árabe, em 2010, que buscava o quê? Derrubar ditaduras e ampliar direitos civis, mas em muitos casos resultou em guerras civis. O Oriente Médio, tá entendendo? É uma das regiões, ao meu ver, mais complexa do planeta, marcada, primeiro, pela disputa de interesses políticos, pelos interesses religiosos e por interesses econômicos, especialmente em torno do petróleo, que é muito petróleo que existe ali no Oriente Médio, que comporta Ásia, África e Europa, parte da Europa, né? E a influência internacional. Então, esse conflito, a questão do Oriente Médio que está dito no material de vocês, é uma questão muito antiga, que tem raízes. Porque depois da divisão ali, do desmembramento do Império Otomano entre Inglaterra e França, né, que era um reino que foi desmembrado, e aí parte ficou com a Inglaterra e parte com a França, e aí surgiu conflitos até então, né? Aí começou a disputa nesse Oriente Médio, por conta, principalmente de questão religiosa, por conta especificamente de interpretações variadas do texto bíblico, né? Variada da Torá, da Taná, né? Do Talmud, do Alcorão, certo? São livros sagrados, considerados sagrados, mas que geravam esses conflitos políticos. Porque o objetivo, de fato, não era, entre aspas, o maior não era a religião em si, a religião era a ferramenta, mas o objetivo era ampliar a capacidade de domínio de terras, né? Das dimensões de terras para manter-se no poder. A religião, ela era como se fosse a ferramenta para justificar isso. Todavia, a guerra entre árabes e israelenses, de fato, é muito mais do que religiosa, é política. Interesses econômicos, financeiros,
posse de terra. É isso aqui, entende? Agora, existe diante das narrativas das escrituras sagradas, aí eu coloco todas as possibilidades, né? Foi uma justificativa para essa guerra do Oriente Médio. Tá dando para entender? Então é isso, pessoal. O assunto, de fato, que eu abordei com vocês está no módulo 3, ditadura civil militar no Brasil, América Latina no século XX e descolonização é a questão do Oriente Médio. Esses 3 assuntos estão nesse vídeo aqui, é o módulo 3. Tá bom? Eu agradeço por vocês ter essa paciência e eu espero que, de fato, vocês absorvam a informação e possam fazer uma atividade de fixação, a verificação da aprendizagem e uma prova com grande proveito. É o meu desejo. Tá bom? Um abraço do Rafael Nascimento.